Você já se fez a seguinte pergunta? Qual será a vontade de Deus para minha vida? Ou porque você está frente a uma tomada de decisão, ou de repente porque na tua jornada você se deparou com uma bifurcação, ir para a direita ou para a esquerda, de repente você precisa agir e não sabe o que fazer, de repente você se pegou fazendo essa pergunta: o que que Deus quer que eu faça? Qual a vontade dele para mim? Qual decisão devo tomar? Bom, se você já fez essa pergunta, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo Teológico. Se você está por aqui, provavelmente você gosta de conteúdos de teologia, da Bíblia, Evangelho, da Palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo um conteúdo que me ajudou muito. O conteúdo que você está vendo aqui, parte dele é baseado no livro do reverendo Heber Campos Júnior. Parte do conteúdo que você está vendo aqui também é de uma aula do reverendo Augustus Nicodemos, de um dos cursos que eu faço com ele. Aqui é um compilado de ensinamentos que tem como objetivo ajudar você a fazer o seguinte: tomar decisões segundo a vontade de Deus. Entender qual a vontade de Deus para a tua vida, para que você possa tomar decisões segundo a vontade dele. Então, se você gostou desse tema, fica comigo até o final, porque eu prometo que até o final desse vídeo eu não só vou te explicar como descobrir a vontade de Deus, mas eu também vou te dar um passo a passo de como fazer para tomar decisões segundo a vontade dele. Vamos lá, primeira parte do nosso conteúdo de hoje é o seguinte: a vida cristã, ela é definida por fazer a vontade de Deus. E isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, diz assim, ó: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, para que a gente alcance a promessa, é necessário que a gente faça a vontade de Deus. Aí lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, então o tempo que a gente ainda tem por aqui, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, aqui é claro, o tempo que nos resta na carne é um tempo que tem que ser dedicado para vivermos segundo a vontade de Deus. Logo, a vontade de Deus é o critério, é o padrão pelo qual devemos viver enquanto estivermos na carne. Só que tem alguns pontos importantes que eu quero trabalhar contigo para a gente poder começar a mergulhar nesse conceito de fazer ou viver de acordo com a vontade de Deus. Primeira coisa tem a ver o seguinte: pontos importantes sobre o ser de Deus, ok? O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Então, é um Deus que se revela pra gente como um único Deus manifesto, revelado em três pessoas distintas, ok? Mas sendo um único Deus, na sua unidade. Já tem vídeo aqui no canal sobre a Trindade, o Thiago da edição vai colocar pra você o cardzinho aqui. Se esse é um conceito difícil pra você entender, fica tranquilo, é uma das doutrinas mais difíceis do cristianismo, mas tem um cardzinho passando aqui, e lá você pode entender, não tudo, porque é uma revelação eterna de Deus pra gente. Mas lá você vai entender um pouquinho mais sobre como a Trindade, a revelação dela funciona. Mas uma coisa é o seguinte: Deus se revela pra gente como um ser pessoal. O que que isso significa? Deus tem vontade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Então esse é um ponto importante pra gente entender sobre a pessoa de Deus. Além disso, Deus é santo, justo e bom. Esses são alguns dos atributos da pessoa de Deus. Então, mesmo que a gente não compreenda a sua vontade, aqui tá um ponto muito importante. Ainda que a gente não compreenda a sua vontade sempre é melhor do que a nossa. E por que sempre é melhor do que a nossa? Porque ele é santo, justo e bom. Ou seja, a sua vontade sempre é melhor do que a nossa. Não sei se vocês estão ouvindo de fundo um barulho de motor aí, mas o aeroclube aqui da cidade está fazendo aniversário e a Esquadrilha da Fumaça resolveu fazer a sua apresentação exatamente nesse horário. Hein? Se entrar barulho aí pela varanda, você vai acabar ouvindo um pouquinho. Mas entendeu? Sempre que você pensar, pô, por que eu tenho que seguir a vontade de Deus, né? Apesar de parecer uma resposta óbvia, mas é porque a vontade dele sempre é melhor do que a nossa, porque ele é santo, justo e bom. Aí lá em Romanos 8:28 vai dizer o seguinte, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando a gente segue a vontade de Deus, quando a gente vive em acordo com a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Significa que a nossa vida vai ser perfeita e maravilhosa sem aflições? Não. Significa que o final da jornada,
que pra gente, na verdade, será o começo da vida eterna, é sempre melhor do que as recompensas que a gente tem aqui. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falamos do ser de Deus, agora pontos importantes sobre a sua palavra. Por que é importante falar da sua palavra um pouquinho? Porque nós sabemos a vontade de Deus através da sua revelação. E existem dois tipos de revelação, também já falamos um pouquinho aqui quando falamos sobre o ser de Deus. Tem a revelação especial e tem a revelação natural. A revelação natural é a sua criação, o céu, o sol, as estrelas, o mar. A gente não consegue saber a vontade de Deus pela sua revelação natural, apenas olhando para o céu, mas pela sua revelação especial, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Tem algumas aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma delas, ok? Então, através da sua palavra, que é a tua revelação especial, a gente consegue saber qual que é a tua vontade, qual que é a vontade dele. Então, alguns pontos importantes sobre a palavra de Deus. Deus revelou parte da sua vontade e escolheu se revelar através da tua palavra, da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela não nos revela toda a vontade de Deus, mas ela nos revela a parte que Deus escolheu nos revelar e que é suficiente para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, ok? Ele nos revelou seus atributos e como quer ser cultuado. Então, Deus não só nos revelou quem Ele é, mas Ele nos revelou seus atributos e como Ele quer ser cultuado. E também nos revelou parte do seu plano e de que forma devemos viver nesse mundo. Ou seja, quando a gente fala da vontade de Deus, tem tudo aquilo que a gente pode acreditar que seja a vontade de Deus, mas tem aquilo que a sua revelação especial nos diz que é a sua vontade. Então, por isso que é fundamental você ficar atento a essa parte dos pontos importantes, a palavra de Deus. Por vezes, em alguns momentos, a vontade de Deus, ela é clara nas Escrituras. Se eu pegar a Bíblia e abrir, eu vou ter clareza sobre qual é a vontade de Deus. Vou dar alguns exemplos. Aqui diz assim, ó, lá em Romanos 8:27. Quando oro, o Espírito Santo intercede por nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Ou seja, o que o texto está dizendo? É bem claro, quando eu oro, o Espírito Santo intercede por nós. Então, qual é a vontade de Deus? É que eu ore e que o Espírito Santo interceda por nós enquanto eu oro. Tá muito claro isso na Escritura. Outro ponto que tá claro na Escritura. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, outra vontade muito clara de Deus para nossa vida. Ele quer que a gente seja santo, que a gente se santifique ao longo da nossa jornada. Quanto mais a gente ore, quanto mais o Espírito Santo intercede por nós, mais fácil fica a nossa santificação. Outro ponto importante da palavra, que a vontade de Deus é clara pra gente. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Que qualquer coisa que acontecer com você, em tudo dai graças. É fácil? Claro que não é. A gente lembra de fazer isso sempre? É claro que não. Mas eu não posso dizer que eu não sei que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que em tudo a gente dê graças. Então, e aí só pra terminar, lá em 1 Pedro 2:15 tá assim, ó. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente cale quem nos acusa, os insensatos, pela prática do bem. Então toda vez que você pensar assim, ó, nossa, fulano tá me acusando, ele tá me expondo, ele tá... Deus não quer que você sofra, mas ele entende que você vai passar por tribulações. E ele tá pedindo que você responda a essas tribulações com a prática do bem. É muito claro isso na Escritura. Ele não tá pedindo que você revide na mesma moeda. Ele tá pedindo que você responda a essas acusações pela prática do bem. Você viu? Resumindo, ó, nosso Deus tem sua vontade e por diversas vezes a Bíblia nos revela qual é essa vontade, e essa vontade nós chamamos de vontade revelada, é o que ele escolhe nos revelar, beleza? Ou seja, aqui a gente passou um pouquinho sobre esses pontos importantes, né? Só que por outro lado, tem coisas que a palavra não revela pra gente. Por exemplo, ó, os planos individuais que Deus tem pra cada um de nós. Quando você abre aqui a Bíblia, você não vai encontrar uma revelação dos planos individuais, não vai estar assim um capítulo lá, né? Inventar
Ares, capítulo 2, versículo 3. Adriano, no dia tal, vai gravar um vídeo. Então, você não tem a vontade revelada individual, particular, para cada um de nós, revelada nas escrituras, ok? E na grande maioria das vezes, não é nem revelada pra gente. E isso é um ponto importante, porque, por vezes, nós temos hábitos de usar a palavra de Deus da forma equivocada. Eu pego aqui a Bíblia, abro num versículo aleatório, coloco o dedo aqui e leio, ó. Então, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? Aí eu falo: olha só, Deus está falando comigo, eu posso descansar porque alguém vai buscar descanso para mim, assim como Noemi buscou descanso para Ruth, alguém vai buscar descanso para mim e eu vou conseguir sair da situação que eu tô. Não é? A gente acaba caindo nesse equívoco, né? Então, no fundo, o que a gente acaba querendo é, muitas vezes, ficar livre das consequências negativas, ficar livre das tribulações, procurando entender qual que é a vontade particular que Deus tem para nossa vida e como ele vai ajudar a gente a sair dessas situações. Mas nem sempre é assim que Deus se comunica com o seu povo, né? Acontece que Deus não nos promete poupar de tropeços, né? Aliás, lá no Salmo 34, no versículo 19, diz assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Ou seja, os justos têm aflição, mas nós seremos livrados pelo Senhor, nem que seja nos últimos dias, nem que seja na volta do nosso Senhor Jesus. Ainda assim, seremos livrados das tribulações, das aflições, né? Por vezes, a gente sabe só qual é a vontade de Deus depois que ela acontece. Olha só que interessante esses casos aqui da Bíblia. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 22, versículo 7, diz assim, ó: foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Jorão, filho de Acabe, Deus levanta Jeú para exterminar a casa de Acabe, por consequência, para derramar o juízo de Deus sobre a vida de Jorão. Como Acasias, que era rei de Judá, estava junto com Jorão, foi os dois juntos. E aí, como que o autor de Crônicas interpreta essa passagem? Que foi da vontade de Deus que Acasias estivesse ali também, para sua própria ruína. Então, por vezes, a gente só vai descobrir a vontade de Deus depois que ela acontece. Quer ver um outro exemplo já no Novo Testamento? Lá em Atos 21:14, diz assim, ó: como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, os discípulos, eles estavam pedindo, insistindo que Paulo não fosse para Jerusalém, porque Paulo corria sério risco de ser preso. E Paulo não dá ouvidos. Paulo não dá ouvidos nem dá para profecia, acho que de Ágabo, se eu não me engano, para que ele não fosse. Como que os discípulos interpretam isso? Ok, então se você está insistindo tanto assim para você ir, essa deve ser a vontade do Senhor, pois Paulo vai para Jerusalém e é preso, ok? Então eles interpretam isso como faça-se a vontade do Senhor. Essa busca por descobrir a vontade de Deus acaba muitas vezes colocando o nosso meio evangélico, protestante, reformado, pentecostal, os crentes de forma geral, em uma confusão, que é o seguinte: a gente fica buscando, por exemplo, revelações por sonhos. Só porque no Antigo Testamento aconteceu isso algumas vezes, né, de Deus se apresentar em sonho. Por exemplo, o primeiro caso disso é lá com Abimeleque, no capítulo 20 de Gênesis, quando Deus fala para ele que Sara é esposa de Abraão. A gente acha que todo sonho que a gente possa ter é uma revelação de Deus. Outro problema, visões. A gente acaba atribuindo a visões a revelação da vontade de Deus. Profecias. Muitas pessoas acabam entregando para crentes profecias dizendo que são da parte de Deus. Ou por provas. Lembra quando o Gideão coloca Deus à prova? Ele fala, vou colocar a lã aqui, se chover em volta a lã fica seca, se a lã ficar molhada fica seco em volta. Ele vai testando Deus. A gente acaba testando Deus para descobrir a sua vontade. Ou passagens aleatórias, igual eu fiz com a Bíblia que abre uma passagem aleatória. Sabe aquela caixinha de promessas, né? Ou por sensações e sentimentos. Adriano, mas Deus não pode se revelar pra gente por sonhos, visões, profecias, provas? Claro que pode. Deus pode tudo. Agora, nós também precisamos entender que a palavra de Deus, a sua vontade revelada, nos diz como Deus prioritariamente busca falar com a gente nos dias de hoje. E aí a gente vai lá para Hebreus, capítulo 1, versículo
versículo 1, e diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E qual é a revelação que a gente tem de Jesus? A Bíblia Sagrada. Mas não só o Novo Testamento não, viu? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eu tenho um livro aqui, ó, tá na minha lista de leitura, olha aqui, ó, fala sobre a revelação messiânica, a revelação de Jesus no Antigo Testamento. Tudo apontava para o Filho. Ou seja, no passado, Deus até podia ter falado com a gente dessa forma, prioritariamente, mas nos últimos dias, ou seja, a partir da vinda de Jesus, Deus nos fala por meio de seu Filho, ou seja, a sua vontade está revelada nas Escrituras. Os próprios autores bíblicos do Novo Testamento não recomendavam essa prática. Você não vê, por exemplo, os autores do Novo Testamento falando assim: eu vou deitar para ver se eu sonho, para ver se Deus me revela alguma coisa, eu vou ver se Deus me dá uma visão. E acontecia, claro que acontecia, né? Jesus se revelou pessoalmente para Paulo, por exemplo. Não foi só uma visão, foi uma experiência real. Mas é a revelação prioritária que Deus escolhe? Não, não é a revelação prioritária. E aí chega na pergunta que gerou esse vídeo. Então, como conhecer a vontade de Deus? Como a gente faz para conhecer essa vontade? Então, eu tenho mais 2 tópicos para trabalhar com você nesse vídeo. Como conhecer a vontade? E eu quero te sugerir 5 perguntas para você fazer para você mesmo, para saber se você está tomando decisões segundo a vontade de Deus. Então, primeiro, como conhecer a vontade de Deus? Leia a sua vontade revelada. Ou seja, aqui, ó, leitura da palavra. Esse é o primeiro passo. Segundo, lá em Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para experimentar a vontade de Deus, ó, ao final, ó, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você experimenta essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você renova a sua mente. Quando você renova a sua mente, você é transformado. E ao ser transformado, você não se permite se conformar com as coisas desse mundo. É o que está no texto aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, pela renovação da nossa mente, eu me transformo e eu não me conformo com as coisas desse mundo. Com isso, eu vou experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro ponto importante: ouça o conselho daquelas pessoas que colocaram com autoridade sobre a sua vida. Eu não sei qual idade você tem, você que está assistindo esse vídeo, mas se você é um jovem, por exemplo, Deus colocou seus pais com autoridade sobre a sua vida. Ouça os seus pais. É claro, você ouve os seus pais se seus pais atuam e andam pela reta justiça de Deus, segundo a sua palavra. O mandamento honrar pai e mãe é fundamental, certo? E nós não podemos quebrar esse mandamento de honrar pai e mãe, mas é fundamental que você também analise o quanto o seu pai e a sua mãe, dependendo da sua idade, óbvio, andam de acordo com a reta justiça de Deus e andam de acordo com a palavra. Senão, é importante que você busque referências de autoridade para que você possa tomar decisões que agradem ao Senhor. Outra coisa, Deus colocou um pastor com autoridade sobre a gente, para nos pastorear. Então, confie no conselho do seu pastor, naquele que tem autoridade espiritual para te aconselhar segundo a palavra de Deus também. Então, é fundamental você ter pessoas que possam aconselhar você e você ouvir e respeitar a autoridade dessas pessoas. Quarto, a providência de Deus. E o que significa a providência de Deus? Lá em Atos, capítulo 5, versículo 38 e 39, diz assim, ó: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Aqui é Gamaliel, lá no Sinédrio, julgando os atos de 2 apóstolos, né? Se eu não me engano, acho que era Pedro e João, né? Posso estar errado, equivocado, mas acho que era Pedro e João. E o que Gamaliel fala? Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eles, porque se isso não for de Deus, vai acabar. Mas se for de Deus, a gente não vai poder impedir isso. A gente não vai correr o risco de estar lutando contra as coisas de Deus. Essa é a providência divina. Deus abre portas e Deus fecha portas. Às vezes a gente está tentando fazer alguma coisa e se a gente parar um pouquinho para analisar, Deus está fechando todas as portas para a gente em relação àquilo. É importante ficar atento à providência divina. Será que eu não estou brigando com a providência divina? Quinto, às vezes é importante você esperar um pouco o desenrolar dos fatos
fatos para que você possa tomar decisões. Ó, lá em Romanos 1:10 está escrito assim, ó: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar. Aqui é Paulo esperando, orando pelo desenrolar dos fatos, para saber se ele conseguiria visitar a igreja de Roma ou não. Ou seja, por mais que Paulo quisesse ir, o que Paulo está fazendo? Vamos esperar um pouquinho? Vamos ver se de fato é um momento de eu ir para Roma, se faz parte do que a providência divina tem para minha vida. Então, às vezes, esperar um pouco é importante. E aí, por último, para a gente poder entrar no último tópico, o velho e bom senso, certo? Lá em Efésios 5:15 diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ou seja, o que o texto bíblico está dizendo pra gente? Você tem que andar como alguém com sabedoria, alguém que possa tomar boas decisões, alguém que não vá se deixar levar pela influência dos nécios, dos ignorantes, dos brutos, né? Vamos colocar assim, daqueles que não têm juízo, não têm sabedoria, ok? Então, o uso do bom senso também nos ajuda a entender qual que é a vontade de Deus. Agora, para finalizar, 5 perguntas que você pode fazer para você mesmo, para descobrir se aquilo que você quer decidir está em concordância ou pode estar em concordância com a vontade de Deus, ok? Se você está tomando boas decisões. Primeira pergunta, é lícito? O que eu quero fazer é lícito? Porque parte da revelação especial de Deus pra gente, a sua palavra diz que nós devemos respeitar as autoridades desse mundo. A palavra de Deus diz que toda autoridade desse mundo foi constituída segundo a vontade de Deus. Então você pode não concordar com as leis que nós temos, mas as leis que nós temos estão de acordo com a vontade de Deus para esse momento da história, para o plano maior que ele tem. Então, primeira pergunta, é lícito? Segunda pergunta, é benéfico para mim? Me edifica? Né? Eu sou templo do Espírito Santo. Isso que eu quero fazer é benéfico para mim? Me edifica? Terceira pergunta, é escravizante? O que eu quero fazer vai me fazer me tornar escravo disso? Certo? Quarta pergunta, é útil para outras pessoas? Então, pode ser lícito, útil e edificante para mim, não ser escravizante, mas será que é útil para as outras pessoas também? Quinta pergunta, e essa é o que eu mais gosto, glorifica o Senhor? E aí, para essa pergunta aqui, o melhor versículo é o 1 Coríntios 10:31, que é um dos meus versículos preferidos, né? Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, o que eu quero fazer glorifica Deus? Para a gente poder encerrar, conhecer a vontade de Deus só é válido se você estiver disposto a obedecê-la, porque se você não está disposto a obedecê-la, você vai viver como nécios, como as pessoas sem juízo, aí não importa a vontade de Deus para sua vida. E aí lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã. Essa é aquela passagem que Jesus está pregando e falam para ele, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você. Ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele completa, né? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, se você quer ter parte com Jesus, é fundamental que você busque fazer a vontade de Deus. E aí, para finalizar, o alvo da nossa vida deve ser fazer a vontade de Deus e no momento em que eu descubro qual é essa vontade, fazê-la independente do preço que for cobrado por isso. Essa é uma ordenança, né, que nós temos do nosso Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus e não se preocupar com as aflições que elas possam nos trazer. Fazer a vontade de Deus tem que ser a nossa razão de existir. Gostou do vídeo? Ajudou você a esclarecer um pouco melhor sobre como seguir sua vida tomando decisões segundo a vontade de Deus? Conhece alguém que possa estar incomodado com essa pergunta, querendo tomar uma decisão na vida, um direcionamento? De repente você ouvindo esse conteúdo, pessoal, fulano precisa ouvir isso daqui? Então clica no curtir, compartilha esse vídeo com o grupo da tua igreja. Pega aqui, ó, clica no compartilhar, manda o link lá, porque se foi bacana pra você esse vídeo, com certeza vai ser bacana pra eles também. Beleza? Ó, beijo no teu coração, fique com Deus, que Deus te abençoe muito e que você possa sempre voltar aqui ao canal para poder assistir os próximos vídeos. Deus abençoe e até lá.